No vídeo de hoje eu vou explicar como que eu espero que vocês façam a metodologia ou os aspectos metodológicos, melhor dizendo, aspectos metodológicos do trabalho de vocês. Inicialmente, eu separei aqui um roteiro dividido em quatro partes, na verdade, né? Na 3.1 eu falo aqui da chamada unidade de análise, população e amostra. 3.2 coleta dos dados, 3.3 análise dos dados. Em cada um desses tópicos eu vou fazer alguns comentários acerca do que se espera nessa sessão, nessas respectivas sessões. E por fim eu separei aqui algumas dicas gerais para a gente conduzir nossa conversa, ok? Inclusive vou começar já por este item aqui, que é a nomenclatura da sua sessão. Naturalmente, tanto o seu projeto como o seu TCC, você já escreveu sua introdução, seu referencial teórico, e agora você vai produzir a unidade 3, que são os chamados aspectos metodológicos. E como eu disse, a primeira recomendação que eu faço aqui para os meus alunos é o seguinte: existem diferentes nomenclaturas que são utilizadas para essa sessão, e eu digo para vocês não utilizarem o termo metodologia, tá? Metodologia significa o estudo do método, tá? Ou o discurso do método. O que não é a nossa intenção aqui. Ou seja, nós não vamos escrever nessa sessão, não vamos falar acerca de conceitos e debater acerca de conceitos do que vem a ser esse caminho, né? Metodologia é o caminho. Então, não utilize essa nomenclatura, metodologia, na sessão de vocês. Recomendo utilizar aspectos metodológicos, procedimentos metodológicos ou materiais e métodos, ok? Dito isso, a gente segue aqui para a nossa parte inicial. Eu acredito que essa seja a estrutura adequada para um TCC, onde inicialmente a gente diz onde é ou qual é a nossa unidade de análise, a nossa população e a nossa amostra. Depois a gente fala como coletar e depois como analisar os dados. Simples assim. Agora um segundo ponto da nossa conversa. É muito comum, tá, em alguns outros trabalhos, e aí isso varia de uma universidade para outra, algumas cobram isso, outros não, professores cobram isso, outros não, que é uma seção que é chamada de classificação da pesquisa, ou classificação de pesquisa, ou enquadramento da pesquisa, são termos que são utilizados. Onde nessa primeira sessão o aluno vem e diz todas as classificações pertinentes do seu trabalho, ok? Então, por exemplo, os trabalhos podem ser classificados a partir das tipologias de pesquisa quanto aos objetivos. Então, a pesquisa pode ser exploratória, ela pode ser descritiva, ela pode ser explicativa. Quanto aos processos lógicos, ela pode ser dedutiva, indutiva, seguir a lógica hipotético-dedutiva. Em outros casos, também, alguns outros autores adicionam nessa questão do processo lógico a dialética e a fenomenologia, tá? Além disso, você vai utilizar dados primários ou dados secundários ou ambos. Você vai conduzir análises qualitativas, quantitativas ou ambas. E a sua pesquisa também pode ser classificada como básica ou pura, né? E também pode ser classificada como aplicada. Você tem essas duas opções. Também existem aí as estratégias de pesquisa que você pode aplicar, bem como as técnicas de coleta de dados. Eu separei aqui para vocês darem uma olhada alguns dos tipos que são levantados pelo Martins e Teófilos no seu livro de metodologia, ok? Vocês podem observar aqui. Nessa parte, eu coloquei aqui para vocês os livros base que eu separei, tá? Esses são livros básicos da nossa disciplina. E aqui, conforme a cor deles, vocês estão vendo, vermelho, laranja, amarelo e azul,
é de onde eu tirei cada uma dessas classificações e vocês podem olhar o conceito de cada um deles caso queiram. Falando agora para os meus alunos. Voltando aqui no nosso roteiro. Agora, falando acerca da unidade de análise, população e amostra. Inicialmente, eu quero que vocês indiquem, tá? Qual é a unidade de análise de vocês. Então, o que é isso? Vamos supor que você vai fazer uma pesquisa onde você quer conduzir entrevistas com professores da Universidade Federal do Piauí. Ok? Nesse cenário, você tem aí uma amostra, que é aquele grupo que você vai pegar para analisar, a população, que seriam todos os professores, e a chamada unidade de análise, que nesse caso seria a Universidade Federal do Piauí. Ok? Então, você tem digamos assim, uma grande unidade, que é onde acontece, onde esse grupo está inserido, bem como você tem a população, que seriam todos os membros daquela unidade de análise, no nosso caso seriam os professores, então seriam todos os professores da universidade, e a amostra seria aquele grupo que você vai conduzir ou aplicar os questionários ou conduzir uma entrevista, por exemplo, né, se esses fossem os seus métodos de pesquisa. Nessa parte, vocês têm que explicar os motivos pelos quais vocês escolheram esses cenários. Então, você vai dizer, né, eu coloquei aqui na forma de perguntas, quais critérios foram utilizados para escolher a unidade de análise. Quanto à população, você tem que deixar claro na sua metodologia, né, ou nos seus aspectos metodológicos, melhor dizendo, qual é a população do seu estudo, bem como quais são as características dessa população. Ou seja, dizer qual é a população. Nesse meu exemplo que eu disse aqui, seriam os professores da Universidade Federal do Piauí, e quais são as características dessa população, tá? Quantos são, como estão divididos, né? Quais são os grupos de gênero, de idade, você vai fazendo estratificações conforme as necessidades do seu estudo, ok? Mais uma vez, a amostra, você tem que deixar clara também qual é, e qual é a proporção entre a amostra e a população. Então, vamos supor que você vai analisar de novo uma universidade, e lá tem 1.000, né, vamos dizer assim, professores, essa seria a sua população, e você vai conduzir entrevistas ou conduziu entrevistas com 300. Então, essa seria a sua amostra, tá? Quanto que essa amostra representa da sua população, tá? Ou seja, qual é a porcentagem desse grupo que você conseguiu conduzir esse trabalho, conduzir essa pesquisa. Isso é importante. De que forma essa amostra foi selecionada? Tá? Quais foram os critérios que você utilizou? Ela é uma amostra probabilística ou ela é uma amostra não probabilística? Ok? Então você tem que deixar claro. Eles foram escolhidos de maneira aleatória ou por conveniência? Tá? Então, às vezes é importante, né, revisitar lá os livros de estatística para ver a forma correta de selecionar essas amostras. Né? Ou as formas possíveis, melhor dizendo, de se selecionar as suas amostras. Os critérios utilizados e qual o perfil da amostra. Da mesma forma que você coloca o perfil da sua população e a característica, você também tem que colocar a da amostra. Ok? No item 3.2, eu separei aqui alguns itens, algumas informações. A primeira, você tem que deixar claro qual é o instrumento utilizado para coletar os dados. Então, vamos lá. Vamos supor que você vai fazer uma entrevista, então você vai utilizar um roteiro de entrevista. Você vai fazer um levantamento tá? Do tipo survey, então você vai utilizar questionários, ok? Então você precisa deixar claro qual é o seu instrumento que você utilizou para coletar esses dados. Também se faz necessário você explicar quais são as características desse instrumento, né, ou desses instrumentos. Então, tem que dizer o tamanho, o tipo de perguntas que você está utilizando, se as escalas utilizadas, se é a escala Likert de 3 pontos, de 5 pontos, de 7 pontos, são perguntas abertas, são perguntas fechadas, tudo isso tem que ficar claro. Tá? Os construtos ou conceitos abordados, né, na verdade aqui, construtos abordados, ou seja, você tem que ter em mente o seguinte, se eu vou aplicar um questionário, eu estou querendo levantar informações acerca de um tema, acerca de um
construto, acerca de um conceito. Tá? Então, eu quero saber questões relacionadas com a motivação, o que motiva ou desmotiva os professores. Então, você tem que deixar claro lá no seu questionário que essas perguntas ou esse grupo de perguntas, não sei quantas, isso vai depender, pode ser 5, 6, 7, 8 ou mais, isso não tem uma regra, mas tem que deixar claro que aquele conjunto de perguntas tem a intenção de medir ou avaliar determinado construto. Tá? Isso é importante porque é muito comum num questionário ou numa entrevista o pesquisador querer levantar informações para mais mais de um conceito ou mais de um construto. Então, eu vou a campo, eu estou querendo, por exemplo, buscar informações acerca da competição entre as empresas, mas também da colaboração entre as empresas e também da competitividade das empresas. Então eu vou a campo, as minhas perguntas, elas têm intenções de medir diferentes coisas. Então eu tenho que deixar claro quais perguntas serão utilizadas para medir cada um desses construtos. Tá? Isso é muito importante. Você vai dizer se esse seu instrumento, né, esse seu roteiro, esse seu questionário, ele é uma criação própria, ou seja, você elaborou ele, ou se é de terceiros, ou seja, se você pegou de algum outro trabalho. E aí, caso tenha sido, você tem que fazer a citação. Então, olha, eu vou fazer uma replicação do estudo, determinado estudo, você cita ele, utilizei, ou a presente pesquisa vai utilizar o mesmo instrumento para coletar os dados. Então, faz a citação e mostra se esse instrumento é uma criação de vocês ou se é uma criação de terceiros, ok? Bem como a disponibilidade do instrumento. Então, você tem que deixar lá no final do seu trabalho, lá no final do TCC, nos anexos. Então, você cita o seu instrumento, fala, olha, eu vou usar este instrumento, este roteiro, este questionário, e coloca informando que ele está disponível nos anexos para os leitores do trabalho. Tá? Isso que nós já falamos. Outra questão importante é se os instrumentos que vocês vão utilizar, se eles são confiáveis e válidos. Eu vou abrir aqui um livro, do livro do Martins e Teófilo, onde ele mostra alguns testes que podem ser feitos e algumas questões que devem ser levadas em consideração quando a gente fala de confiabilidade e validade. Então, aqui no livro do Martins e Teófilo, ele, a partir do ponto do item 2.4.1, ele fala acerca da confiabilidade, das técnicas de teste do reteste, técnicas de formas equivalentes, técnicas das metades partidas, confiabilidade a partir de avaliadores, coeficiente alfa de Cronbach, coeficiente KR20. E quanto à validade, já no item 2.4.2, ele fala acerca da validade aparente, validade de conteúdo, validade de critério, validade de construto e validade total. Então, recomendo que, quando forem aplicar ou utilizar determinado instrumento, façam a leitura do que vem a ser esses conceitos de validade e confiabilidade. É muito comum você perguntar para os alunos se eles fizeram esses testes ou se eles fizeram algum tipo de pré-teste, e eles respondem que não, que simplesmente elaboraram o seu instrumento de coleta de dados e foram a campo. Isso gera muita crítica, ou muitas críticas quando eles vão fazer a defesa de seus trabalhos. Ok? Voltando aqui ao nosso roteiro, recomenda-se que esse instrumento passe por uma avaliação dos especialistas ou avaliação de juízes, que é quando você pede para pessoas conhecedoras daquele tema dê uma olhada no seu questionário ou no seu roteiro. Tá? E aí, quando eu digo dê uma olhada, é algo formal, onde você pode até elaborar uma carta solicitando um professor fazer isso, coloca até a carta nos anexos, e pede, depois que o trabalho, que esse instrumento está feito, você pede para ele avaliar, fazer algumas correções e você indica quais correções ele fez e coloca a versão atualizada. Tá? Também existe a possibilidade de fazer um pré-teste, que é quando você pega uma parte, tá? Uma pequena parte dessa sua amostra que você quer analisar. Então, por exemplo, de novo,
a minha população são 1.000 professores, minha amostra são 300 professores. Então, você pega ali um grupo, pode ser de 5 ou 10 professores, aplica esse questionário ou conduz essa entrevista como se já estivesse, digamos assim, valendo, como se tivesse sido feito mesmo para contar para o trabalho, mas tudo isso vai servir como um teste para você fazer os ajustes necessários que sempre aparecem. Sempre quando você está fazendo um instrumento, utilizando um instrumento, você vai evoluindo ao longo das entrevistas, quando é entrevista, ou aparecem alguns erros quando você aplica o questionário e as pessoas falam, olha, essa questão não entendi, essa questão ficou ambígua, tá? Essa questão aqui está repetida, é por acaso, não é? Ou melhor, é de propósito ou não é, etc. Então, o pré-teste se faz necessário também. O estudo piloto é algo um pouco mais robusto, tá? Não é tão comum, não é comum no caso de trabalho de conclusão de curso, mas já aproveitando e a gente explica aqui, que é quando você já faz um trabalho, tá? E esse trabalho, um trabalho maior que você vai fazer um trabalho maior e você pega uma pequena parcela e faz justamente para servir como um estudo piloto, um estudo para identificar fragilidades da forma como você está trabalhando, fragilidade das suas análises, fragilidade dos seus instrumentos. Então, por exemplo, eu vou visitar 10 destinos turísticos e vou conduzir 20 entrevistas em cada destino. Então, você vai rodar essa análise nesse cenário maior. Contudo, é interessante você pegar talvez um destino menor, um destino que não vai fazer falta ali para essa sua análise maior e conduzir o estudo do começo ao fim. Tá? A gente chama isso de estudo piloto. Ok? Todas essas informações, se passou pelos especialistas no pré-teste ou se fez estudo piloto, deve ficar claro, você deve apontar nos seus aspectos metodológicos. Ok? Seguindo, você também vai dizer, ainda no item 3.2, coleta dos dados, você vai dizer como se deu o transcorrer da coleta dos dados, né, que eu faço na forma de pergunta. Então, você tem que deixar claro qual foi o período da coleta de dados, onde ocorreu essa coleta, tá? Se foi presencial, se foi por telefone, se foi pela internet, tudo isso tem que ficar claro. Também destaca aqui algumas questões éticas, tá? É importante que, se for cabível ou se estiver relacionado com o seu trabalho, que você indique essas questões éticas. Então, por exemplo, eu vou fazer entrevistas e aí, até para aumentar a probabilidade da pessoa aceitar me conceder essa entrevista, eu falo para ele, olha, eu garanto que não você e nenhum dos outros entrevistados serão identificados ao longo do trabalho. Ou seja, eu vou colocar simplesmente uma sequência onde eu falei com o entrevistado 1, entrevistado 2 e entrevistado 3, sem identificar. Então, eu garanto o anonimato, tá? Eu garanto o anonimato dessa pessoa que eu estou entrevistando, ok? Você também pode pedir para gravar a entrevista, não grave entrevistas sem o consentimento do seu entrevistado. Eu sei que hoje em dia você pode levar um celular e colocar em cima da mesa, ninguém, digamos assim, vai ficar sabendo, mas não faça isso. Você deve pedir autorização para ele, tá? Também deve falar acerca da devolução dos resultados, isso é algo que é útil também. Você fala, olha, a gente está analisando aqui a sua instituição, a sua organização, a gente vai gerar esses dados, esses resultados, e depois que a gente concluir esse estudo, eu vou devolver esse trabalho para vocês, os resultados, e pode ser útil de alguma forma para a organização de vocês. Tá? Então, isso é algo que é interessante também. Aqui, todas essas questões de como conduzir a entrevista, a questão de você sempre manter o respeito com o seu entrevistado, não fazer uma abordagem, digamos assim, agressiva, ou seja, primeiro você manda um e-mail, ou se for possível, né, busca um contato com ele prévio antes de marcar essa entrevista. Você fala, olha, tá aqui os meus dados, eu sou aluno da instituição tal, estou mandando esse e-mail porque eu tenho interesse em conduzir uma entrevista, coloca todas as informações do trabalho, e aí você, antes de chegar lá, batendo já na porta da pessoa, né, você pede essa licença para ver se ele tem interesse ou não de participar do seu estudo, ok? E, mais uma, por fim, aqui nessa sessão, eu digo, e pergunto, na verdade, né, qual foi o volume
dos dados coletados. Então, você pode criar ali uma tabela dizendo, olha, conduzimos tantas entrevistas, foram tantas horas de entrevista, ou a gente enviou 1000 questionários e conseguimos uma resposta de tantos. Conseguimos uma resposta de 300 questionários respondidos, ou 200, ou 400, enfim. Ok? E na última seção, aqui, onde eu coloco o item 3.3, você vai, como eu falei, cada uma dessas sessões você vai abrir, seção 3.1, seção 3.2, seção 3.3. Nessa daqui você vai falar, uma vez que você já falou com quem, você já escreveu, né, já descreveu com quem você falou, como você coletou os dados e quais dados você coletou, agora você vai dizer como você analisou os dados. Tá? Então, quais foram as análises empregadas? Quais foram as análises quantitativas e quais foram as análises qualitativas? Ok? Houve triangulação? Você utilizou mais de uma técnica de análise de dados? Como se deu o tratamento dos dados? Isso daqui também é muito quando você vai empregar determinada análise, né, ou até mesmo algum software que você vai utilizar, ele tem ali muitas vezes algumas diretrizes, onde, por exemplo, ele pode falar que você deve tirar os outliers ou aquelas casos discrepantes, porque não ajudam numa análise. Então, tudo isso faz parte do tratamento dos dados, tá? Os filtros que você utilizou, isso aqui vai variar conforme a análise que você aplica. Mas deve ficar claro para o seu leitor. Tá? Bem como quais são suas variáveis dependentes, quais são suas variáveis independentes, se é mais de uma ou não, né? Quais foram os softwares, né, os programas que você utilizou. Tá? Eu vou usar o SPSS, que é um programa de estatística. Então, você descreve, tem alguns que você utiliza, que tem alguns pacotes específicos, você tem que dizer qual foi, olha, eu utilizei determinado pacote, tá? Para fazer determinada análise, tem que ficar claro. Bem como descrever dados faltantes ou, né, casos extremos, também é interessante. Então, agora já indo aqui para a questão das dicas gerais, né, a última parte aqui, a penúltima, na verdade, parte do nosso vídeo, que na última parte eu vou fazer a leitura de uma sessão, digamos assim, completa, de uma sessão de aspectos metodológicos que eu acho correta e que pode servir aí para vocês terem como exemplo, ok? Então, dando continuidade, a questão da nomenclatura, nós já falamos, né? Recomendo que utilize aspectos metodológicos, procedimentos metodológicos ou materiais e métodos, nunca metodologia. Quanto à classificação da pesquisa, inicialmente também, já falei que pode ou não abrir uma seção específica para ela, bem como você pode ir fazendo essa classificação ao longo do texto. Então, ou seja, você não abre uma seção específica, mas ao longo do texto, quando você... por exemplo, vou falar agora da técnica de análise de dados. Tá? Qual é o procedimento que eu vou fazer para analisar os meus dados? Então eu vou analisar exclusivamente, vou utilizar, né, técnicas quantitativas. Então você vai colocar, olha, a presente pesquisa utiliza abordagem quantitativa, ok? Nesse item 2, aproveito para lembrar mais uma questão. É muito comum, caso o aluno queira fazer essa classificação, ele vir fazer a seguinte coisa. Ele diz que, por exemplo, o meu trabalho é exploratório, ponto final. Ou a presente pesquisa é exploratória, ponto final. Aí ele vem com 4, 5, 6, 7 autores e vem dizendo que é exploratório. O trabalho exploratório, segundo o Silva, um trabalho exploratório é isso. Segundo o autor Martins, o trabalho exploratório é isso. Segundo a professora Ilse, é isso. Não precisa fazer dessa forma, tá? Não é isso. Ou seja, o seu trabalho não é um trabalho de, digamos assim, metodologia, não é um trabalho onde você vai explicar o que é. Então, aqui é um exemplo de como eu acredito que seja adequado, ok? Então, olha como eu fiz aqui. A presente pesquisa apresenta, a pesquisa apresenta uma abordagem qualitativa justificada pela utilização da técnica de análise de conteúdo e não utilização de instrumentos estatísticos para desenvolver o estudo. Aí eu cito esse autor
que é um livro de metodologia, lei de 2008. Ou seja, eu estou dizendo aqui que eu posso dizer que meu trabalho ele é qualitativo, tendo em vista que eu utilizei essa técnica, análise de conteúdo, e não utilizei instrumentos estatísticos. Então, é suficiente, tá? Dessa forma, eu considero correta. Então, resumindo, ou você abre uma sessão e classifica o seu trabalho, ou você vai fazendo aos poucos, conforme forem aparecendo os itens ao longo do texto, e sempre de maneira, digamos assim, muito sucinta, citando os trabalhos de metodologia, mas sem nunca fazer aquela sequência de 4, 5, 6 trabalhos trazendo conceitos, tá bom? O tempo no qual você vai escrever o seu texto, no caso do projeto, você deve escrever da seguinte maneira. A presente pesquisa vai analisar ou analisará, serão entrevistados, serão utilizados tais instrumentos, etc, etc. Por quê? Porque é um trabalho que ainda vai ser feito, é um projeto. Tá? No caso do TCC finalizado, lá para sua banca, você não vai fazer isso. Você vai dizer, a presente pesquisa analisou, a presente pesquisa utilizou tais instrumentos, foram entrevistados tantas pessoas, foram coletados tais dados. Ok? Então, isso aqui diferencia se você está fazendo um projeto ou se você está fazendo um TCC. Ou, melhor dizendo, se você ainda está apresentando seu projeto ou se você já está apresentando o seu TCC. Ok? Outras questões, a questão pensa da seguinte maneira, a ciência ela é sistemática, né? Ela é interessante quando vários trabalhos, vários autores pesquisam uma mesma coisa, ok? E você deve fazer a sua metodologia pensando da seguinte maneira, se alguém quiser replicar o meu trabalho, se alguém quiser fazer um trabalho igual ao meu, isso é bom. Logo, eu tenho que deixar todas as informações para que essa replicação seja possível, certo? Ou seja, se você faz uma sessão ali nos aspectos metodológicos e fica tudo muito obscuro, é difícil de entender, é difícil entender com quem você falou, qual instrumento você utilizou, onde você foi, como você foi, isso perde cientificidade. Ou seja, o seu trabalho não é confiável. Agora, conforme você deixa o seu trabalho claro, o seu procedimento, o seu caminho, tá? O caminho que você percorreu, ele é muito claro, a um ponto que seja possível outra pessoa fazer o mesmo caminho, ou seja, fazer uma replicação, significa que você sim está no caminho correto, os seus aspectos metodológicos têm tudo para dar certo. Então pensem nesse conceito de replicação, ok? Também não se esqueçam dos anexos. Então, professor, eu utilizei um questionário. Ok, coloque aí nos anexos. Professor, eu elaborei uma carta convidando determinadas pessoas a participarem do meu estudo. E como foi essa carta? Ah, foi assim. Então, coloca nos anexos. Professor, eu pedi que um avaliador olhasse um professor de renome na área, né? Avaliasse o meu instrumento. E ele avaliou e fez tais críticas. Coloca nos anexos. Ok? De novo, todas as informações, essas informações que podem ser úteis para entender o seu trabalho e que também não cabe colocar aqui nos aspectos metodológicos, porque iria ficar muito, digamos assim, muito confuso, né? Imagina, você no meio dos aspectos metodológicos coloca lá um questionário de 6, 7 páginas. Aí ia ficar um pouco confuso. Então você organiza isso de modo que você vai falando e vai deixando claro que tem esse documento ou tem esse procedimento, tem como mostrar e coloca lá nos anexos, tá? Outra coisa, nos aspectos metodológicos, nessa sessão, não precisa repetir a pergunta, o objetivo geral, o objetivo específico, a hipótese, a justificativa e etc. Essas questões, esses itens que já foram colocados na introdução, não precisa relembrar aqui, tá? Isso também é um erro comum. Muitos alunos vêm já lembrando que o objetivo do trabalho é esse, que a justificativa é essa, que a hipótese é... Não, não precisa, tá? Outra coisa, sobre a generalização dos achados. Cuidado, esse é um erro comum. É comum ele aparecer nas considerações finais, mas às vezes os alunos também colocam
nos aspectos metodológicos. Ele vai fazer, por exemplo, vou só dar um exemplo, ele vai fazer um estudo de caso e ele diz que os achados da pesquisa, ele quer tirar conclusões que vai servir para todas as organizações que ele vai analisar. Não, não é isso, tá? É um estudo de caso, ok? Então ele vai contribuir ali como mais um trabalho para aquele assunto, para aquela teoria, ok? Não generalize os seus achados, não generalize. Outra questão às vezes a técnica que você vai empregar, você tem que ter esse conhecimento. Vamos supor que você vai aplicar uma técnica estatística. Então, professor, eu tenho uma população e eu quero tirar conclusões sobre essa população. Ok, então você vai ter uma população onde você vai ter que fazer uso da estatística inferencial, onde você vai pegar uma amostra e daquela amostra você quer tirar conclusões, né? Fazer inferências, ou tirar conclusões acerca da população. Então, onde ficam esses seus achados? Digamos assim, até onde a gente pode generalizar? Olha, a gente pode generalizar da seguinte maneira. A minha população era a seguinte, eu fiz aqui, analisando a estatística, apliquei tais técnicas e, a partir dessa amostra, eu posso concluir sobre essa população. Tá? Então, eu apliquei algumas técnicas, eu posso concluir, por exemplo, sobre os professores da Universidade Federal do Piauí, porque ali foi o cenário que eu analisei. Professor, esses achados podem ser extrapolados para outros cenários? Aí, de novo, cuidado, depende, não é? Cuidado para você não achar uma coisa local e querer generalizar, ok? Então, tudo isso, pessoal, acaba, até repetir aqui, né, a replicação a gente tinha colocado, e tudo isso acaba, se você fizer esse passo a passo que eu disse, dando validade para a sua pesquisa e quem lê os seus aspectos metodológicos vai falar o seguinte, olha, eu vejo rigor científico, tá? Metodologicamente, o trabalho está correto, porque ele seguiu esse passo a passo, tá? E o último item que eu trago aqui que é uma questão que também é comum, lá na sua introdução você vai ter que colocar os seus objetivos, certo? Objetivo geral e específico. E aí o aluno vem aqui nos aspectos metodológicos e faz uma classificação, tá? Se esse trabalho é exploratório, descritivo ou explicativo. E existe uma autora, né, chamada Luciana Peixoto Vianello, no livro Métodos e Técnicas de Pesquisa, ela diz que é muito comum, né, isso realmente acontece, existir um desalinhamento entre o objetivo e a classificação do trabalho. Tá? Então, olha só, você diz que o seu trabalho, por exemplo, ele é exploratório. Você disse aqui nos seus aspectos metodológicos que ele é exploratório. Contudo, lá na introdução você utiliza para dizer qual é o seu objetivo, tá? O objetivo do seu trabalho, você diz que vai analisar, ou que você vai avaliar, ou que você vai explicar. Se você vai explicar, avaliar ou analisar, o seu estudo não é exploratório, ele é explicativo. Então, cuidado com desalinhamento, digamos assim, né? Ou não alinhamento entre o que você disse na introdução e a classificação que você faz aqui nos aspectos metodológicos. Ok? Agora, por fim, eu vou abrir aqui um exemplo de aspectos metodológicos de uma sessão. A gente vai fazer a leitura. Bem, dando continuidade aqui à nossa aula, eu vou ler aqui um exemplo, né, de uma sessão de aspectos metodológicos, só para contextualizar. Esse é um trabalho que eu fiz, que faz parte da minha tese. Minha tese foi feita mediante 3 trabalhos independentes, né, ou melhor, separados, mas relacionados, ou seja, cerca do mesmo tema. E essa sessão ela representa, né, os aspectos, ou explica os aspectos metodológicos de um desses estudos, ok? Essa sessão ele é um pouco grande, tá? Tem 8 páginas, mas naturalmente estava ali relacionada com o tamanho do trabalho, né? Ou seja, corresponde ao tamanho do trabalho. Tá? Obviamente, um trabalho de TCC ele vai ser
digamos assim, menos robusto, o que é normal e natural e esperado, né? Logo, espera-se que essa seção seja menor. Eu não vou aqui também arriscar dizer quantas páginas tem que ter os seus aspectos metodológicos. Tá? Se são 2, 3, 4 ou 5, é difícil dizer isso. Isso vai variar conforme a técnica que você empregar, conforme o tamanho do trabalho que você vai fazer. Ok? Contudo, o importante é que você siga as recomendações que eu falei anteriormente, aquele passo a passo. Né? Aqui, esse trabalho ele também está dividido em 3.1, 3.2, 3.3, conforme eu disse anteriormente, então não muda. A estrutura que eu disse lá é a estrutura que eu uso aqui. Ok? Então vamos fazendo a leitura aqui desse exemplo. A presente pesquisa analisou 6 destinos indutores brasileiros a partir dos seguintes critérios. Então, aqui eu já estou dizendo qual é a minha unidade de análise. Tá? São 6 destinos indutores. Se fosse universidade, seriam 6 universidades. Tá? Enfim. Qual foi o critério que eu utilizei para escolher esses destinos? Já que eu tinha a opção de escolher muitos outros, né? Digamos assim, eu tinha a opção de escolher dentre 65 destinos, eu escolhi esses daqui, esses 6. Por quê? Né? Então vamos lá. Primeiro, está entre os 65 destinos indutores brasileiros como referência de competitividade. E eu cito aqui o trabalho que diz, né, isso. Selecionar os destinos que não fossem capitais da unidade da federação, com vistas a reduzir eventuais distorções que as análises desses destinos pudessem acarretar. Então, restaram 38. Selecionar destinos em 2 grupos, um grupo 1, que é formado por 19 destinos com melhor desempenho, e o grupo 2, formado com 19 destinos de pior desempenho. E aí, vendo a nossa disponibilidade de tempo e também a questão de limitação, né, digamos assim, de financeira e de tempo, que são limitações normais de toda pesquisa, né, a gente podia escolher 6 destinos ao todo. Então, aqui está a demonstração desses trabalhos, quais seriam, desses destinos, melhor dizendo. Cito aqui embaixo o trabalho, tá? Seriam esses destinos que eu poderia analisar, e eu peguei 3 de baixo desempenho e 3 de alto desempenho, que estava relacionado, ou seja, analisar eles, ou analisá-los, né, seria útil para eu responder a minha pergunta de pesquisa, para eu atingir o meu objetivo, tá? E também estava alinhado com as análises que eu ia fazer. Então, analisamos aqui esses 6. Então, observe que eu já disse qual é a minha unidade de análise e quais critérios eu utilizei. Dentre esses destinos, a gente optou por analisar analisar Mateiros, São Raimundo Nonato, São Joaquim, do grupo 1, Caldas Novas, Paranaguá e Bento Gonçalves, do grupo 2. Como evidenciado, a divisão dos destinos em grupo se fez pela mediana da quantidade de possibilidades, ou seja, haviam 38 possibilidades e formou-se 2 grupos de 19 destinos. Nessa parte aqui, eu explico, né, os critérios que eu fiz para cortar desses destinos em 2 grupos e explicar, olha, eu vou escolher esses 3 daqui e 3 daqui. Então, essa parte aqui é explicando, né, que é a formulazinha que eu uso, que eu utilizei, né, o ponto médio, etc, etc, tá? Então, vou explicando. Muito bem, então eu disse ali e apontei um trabalho, só que não satisfeito, né, eu digo o seguinte, olha, talvez as pessoas vão me criticar, a minha banca, então vamos dar um pouco mais de robustez. Então, sigo aqui. Ademais, outro estudo foi levado em consideração para reforçar a escolha desses destinos. O trabalho, categorização dos municípios das regiões turísticas do mapa do turismo brasileiro, aí já é um trabalho mais recente, de 2019, tá? Desenvolvido pelo Ministério do Turismo. Esse estudo identificou o desempenho da economia do turismo dos municípios inseridos nas regiões turísticas do chamado, né, mapa do turismo brasileiro. Então, eu venho explicando aqui tudo e a gente chega nessa estratificação. Esse estudo aqui, de 2015, ele dá um índice de competitividade para os destinos de maneira numérica, ok? E esse outro estudo, já de 2019, ele faz essa divisão em estratificação.
de modo que aqueles destinos que estão no grupo A e B são considerados de alto desempenho, ou seja, eles são bem administrados, enquanto esses grupos do grupo C e D, eles são do grupo inferior, ou seja, tem mais oportunidade de melhorar, ainda não estão bem, não estão tão competitivos. E eles coincidem com a avaliação do outro trabalho. Então, eu aqui já mostro uma triangulação. Um trabalho de 2015, um trabalho de 2019. Esse trabalho de 2015 diz que esses daqui, 3 destinos, têm um desempenho superior. O de 2019 também diz isso. Por sua vez, o trabalho de 2015 diz que esses 3 têm desempenho inferior e o trabalho de 2019 também diz isso. Então, de novo, estou deixando claro para o meu leitor que aqui, assim, a gente tentou mostrar o rigor da pesquisa. É isso que tem que fazer no trabalho de vocês. Para o estudo, já falei das unidades de análise, porque eu escolhi esses destinos, agora eu falo. Para o estudo, a população é composta por todas as instituições de suporte ao turismo presente em cada destino. A amostra são todas as instituições que aceitaram participar da pesquisa. Logo, caracteriza-se como não probabilística por conveniência. Então, a minha amostra é não probabilística por conveniência. O estudo analisou a presença, a atuação e o desempenho. De novo, o estudo analisou a presença, a atuação, os serviços fornecidos e a estrutura de relacionamento das instituições de suporte versus o desempenho de destinos turísticos. Então, já acabei a seção número 1. Já falei quem é minha unidade de análise, minha população, minha amostra. Agora eu falo sobre a coleta dos dados. A coleta dos dados nos destinos turísticos consistiu em, primeiro, identificar as instituições de suporte presente no destino, aí eu digo quais técnicas, a técnica que eu utilizei aqui, né? E conduzir entrevistas com os representantes, dados primários agora. Então, eu identifico as instituições, depois de identificar, eu vou fazer entrevistas com eles. Primeiro passo, né? Eu disse aqui atrás, identificar as instituições. Como que eu fiz isso? Inicialmente, fez necessário identificar as instituições de suporte presentes em cada um dos destinos. Em cada destino, buscou-se o nome das instituições de suporte via membros do Conselho Municipal de Turismo. Todos os destinos analisados possuem leis que determinam a criação de um Conselho Municipal de Turismo. Assim, buscou-se, junto às secretarias de turismo, a relação atualizada das instituições membros desse conselho. Ele é um conselho formal, né? E eu quero saber quem participa desse conselho, quais são as instituições. Após essa etapa, as instituições foram contactadas via telefone e aplicou-se a técnica que eu mencionei anteriormente, que é a técnica também conhecida como bola de neve. Tá? E aqui eu cito quem é que faz essa explicação, de onde eu tirei o trabalho. Né? Esse trabalho explica como essa técnica funciona. Essa etapa gerou a identificação de mais instituições. Após identificadas as instituições de suporte dos destinos, foi necessário identificar os serviços por elas prestados, seus relacionamentos e a atuação das instituições no destino. Isso ocorreu mediante as entrevistas. Então, aqui eu digo como eu identifiquei as instituições, agora eu vou dizer como que foram essas entrevistas. Uma vez identificadas as instituições de suporte de cada um dos destinos, seus representantes foram convidados a participar do estudo. Isso porque os representantes e as pessoas que trabalham diretamente voltadas para a tomada de decisão podem ser consideradas as mais adequadas para participarem das entrevistas, tendo em vista que possuem mais informações acerca dos relacionamentos e da atuação das instituições. Também cito de onde que eu tirei essa afirmação. Os contatos foram realizados via telefone e de maneira presencial. Ao todo, foram realizadas 108 entrevistas, com duração média de 43 minutos. Os destinos foram visitados pessoalmente ao longo dos primeiros meses do ano de 2019, conforme o quadro 40. Né? Então, a gente tem aqui vocês devem se lembrar, lá na parte inicial do vídeo, que eu falo que vocês devem apresentar no TCC finalizado, né, os dados que vocês coletaram, assim, de maneira resumida. E aqui estão, né, o resumo das atividades. Então, analisei, aqui tinha 179 instituições, eu falei com 108, foram 78 horas de entrevista, em média 43, 36 dias de trabalho de campo. A participação dos entrevistados foi realizada de maneira voluntária e com o seu consentimento para a realização da construção da presente pesquisa.
Aqui eu não falei, mas poderia ter falado, ou pode ser que eu tenha falado embaixo, não lembro, sobre a gravação. Foi feita, solicitado, né, que fosse gravado e eles haviam deixado, sim. Tá? Então, todos que autorizaram foram gravados, a gente tem esse material. Os que não autorizaram, obviamente, a gente não tem o material. Então, agora, falando do instrumento, ok? Para a condução das entrevistas com os representantes das instituições, utilizou-se um roteiro de entrevista semi-estruturado. Aí eu coloco ele aqui. Vocês se lembram que eu falei que vocês têm que colocar, tá? Anexo 11. Então, se ele for lá embaixo no trabalho, vai estar lá. Mas vamos seguindo aqui. O referido instrumento subdivide-se em 3 partes. Aqui eu digo, né, o que contém, o que eles buscam, identificar os relacionamentos. O outro item busca identificar a opinião dos entrevistados quanto à atuação das instituições. Tá? Lembre-se também que eu falei que vocês devem fazer isso, tá? Descrever o instrumento de vocês. Para a elaboração desse instrumento, foi utilizado com base o mesmo roteiro de entrevista utilizada pelo estudo 2, tá? Conduzido em Pirenópolis, contudo com alguns ajustes. Só um adendo. Lembre-se que esse trabalho aqui é de uma sequência de 3, tá? Então, como tudo fez parte de uma tese só, eu só coloquei aqui, ó, o estudo 2, ou seja, que foi o meu estudo piloto, que foi feito em Pirenópolis, tá? Mas no trabalho de vocês, naturalmente não vai ser um trabalho assim, vai ser um trabalho único, né? Não vai ter essa questão. Você vai dizer se fez o pré-teste ou não, tá? Ou se passou pela avaliação de juízes ou não, ou que é menos provável, né, para um trabalho de TCC, que fez um trabalho piloto ou não, ok? O estudo piloto, né, no meu caso, ajudou a adaptação do roteiro de entrevista, pois o autor teve contato com a realidade do destino na condição de pesquisador. Os serviços identificados foram agrupados em 20 categorias, além de identificar a presença ou a ausência, identificou-se a frequência que as instituições prestavam os serviços. Aí eu digo que eu utilizei uma escala de 1 a 7, ok? Sendo 1 um pouco frequente, 7 muito frequente, também tudo explicado lá na parte B do anexo 11. Após identificados os serviços por cada instituição, a pesquisa buscou identificar os relacionamentos. Para isso, aí eu venho, explico. Observe que aqui, ó, uma hora eu falo sobre identificar os serviços, aí eu digo, olha, essas perguntas estão na parte B do anexo 11. Agora eu não quero mais falar de serviço, agora eu quero falar de relacionamento, tá? Então, para isso, foi apresentado, aí eu vou explicando, tá? A cada entrevistado, uma lista com todas as instituições encontradas no destino. Com a lista de instituições em mão, solicitou-se aos entrevistados que indicassem numa escala de 1 a 7 qual é a frequência da relação entre sua instituição e cada uma das demais. De novo, parte C do anexo 11. Ou seja, essas perguntas que eu fiz aqui na parte C do anexo 11, eu quero falar sobre o construto relacionamento. Tá? Então, isso é importante também que vocês façam. E aqui, seguindo. Análise dos dados. Ok, agora a gente entra na parte final. Já falamos do item 3.1, com quem eu falei, né? Qual é a minha unidade de análise, ou quais são, né? Qual é a minha população, qual é a minha amostra. Já falei como eu coletei os dados, agora eu vou falar como eu analisei os dados. Então vamos lá. Terceira e última parte. Após a conclusão da coleta, iniciou-se a análise dos dados. Primeiramente, foram realizadas as análises para cada um dos destinos. Posteriormente, foi possível consolidar os dados e analisá-los conjunta e comparativamente. Assim, a presença ou a ausência das instituições, dos serviços, da estrutura de relacionamentos e a atuação das instituições de suporte puderam ser analisadas com vistas a compreender sua relação com o desempenho dos destinos. Então, agora, de maneira mais detida, eu digo: os dados foram analisados de diferentes maneiras. Primeira, análise de redes sociais, isso é uma técnica, tá? Segundo, análise de correlações, tá? Que é, no caso, a estatística descritiva, né? Análise de clusters, ok, é outra técnica. Análise descritiva com técnicas de representação gráfica dos resultados, ok. Quinto, análise de dados qualitativos, segundo as orientações dos autores tais. E, por fim, a QCA, Qualitative Comparative Analysis, ok? Então, essas foram as técnicas de análise, as análises, as formas como eu analisei os dados que eu coletei.
Agora, eu venho explicando. Quanto à análise de redes sociais, ó, que eu falei aqui, que eu fiz, ó, análise de redes sociais, eu venho dizendo. Utilizei o programa R e o programa R Studios, que é o nome de um software, empregou-se os pacotes tais, etc, etc. Eu explico o que o pacote faz, né? Essa extensão é capaz de manipular redes com milhões de vértices e arestas e ainda permite executar uma série de funções para analisar as propriedades de redes sociais. Coloco aqui a citação, certo? Assim, a presente pesquisa utilizou essa extensão para gerar as redes e identificar as suas características, né, que são a reciprocidade, a transitividade, a centralidade da rede, o índice de intermediação, a densidade da rede, aqui ó, a densidade da rede, os subgrupos e os cliques, né, que é um outro conceito. Aqui eu explico rapidamente o que é cada um, mas a gente não precisa ler. Cumpre ressaltar que essas técnicas estão entre as principais análises de redes sociais conduzidas em pesquisas no campo da administração. E aí eu cito o autor que disse isso. Esse trabalho aqui ele fez um levantamento para ver quais eram as técnicas mais empregadas de redes e ele diz que, dentre outras, essas aqui estão no meio. Tá? E que a análise de redes sociais tem sido utilizada no turismo. Ok? Então, esses trabalhos dizem isso. Aí eu vou seguindo. Quanto à análise de correlações, ó, análise de correlações, que também tem aqui, ó, análise de correlações, e eu venho explicando. Mesma coisa, tá? Não vou ler, porque a lógica é a mesma, tá? Eu venho, né, só utilizei o software tal, depois eu utilizei um outro programa, esse daqui, o SPSS, o método que eu fiz, ele foi configurado para gerar clusters hierárquicos, né, que eu já estou falando de cluster, com representação de dendrograma e matriz de similaridade com o método tal, com intervalo de medida de distância euclidiana quadrática, etc, etc. Vou colocando o nome do programa, o nome do pacote, etc, etc. Tá? Depois eu explico aqui como eu fiz os dados qualitativos, mas eu acho que vocês já entenderam qual é a lógica, né? Diz o programa que você utilizou, as técnicas que você empregou e o passo a passo que você fez. Tá? QCA a mesma coisa. Vou só passar aqui, se depois alguém quiser ler, tá? É só pausar. Mas não tem muita novidade. Para cada uma daquelas análises que eu falei, eu vim explicando aqui. Tá? Seria basicamente isso. E por fim, só mostrar aqui os anexos, rapidamente. Então, aqui, quanto aos anexos, lá, por várias vezes ao longo do trabalho, eu falei do anexo 11, né, que foi o meu roteiro semi-estruturado de entrevista. Boto aqui primeiro uma apresentação, né, de como eu convidei eles, os entrevistados. E aqui o roteiro, né, parte A, parte B. Eu explico cada um, qual é a intenção de cada grupo de pergunta. O grupo lá no texto, né, eu falo que o grupo B de pergunta serve para tal coisa. Isso aqui é para identificar os serviços, utilizando a escala Likert. A parte C é para falar sobre o construto relacionamento, tá? Ou seja, você não vai colocar as perguntas aleatoriamente, tá? Você tem que, olha, esse grupo de pergunta aqui vai ser para analisar a questão do relacionamento. E assim vai seguindo. Parte D, né? Também aqui com utilização de escala Likert, perguntas abertas, perguntas fechadas, né? Digamos assim, objetivas, subjetivas. Seria basicamente isso. Ok? Parte final também, aqui foi utilizado para QCA. E seria basicamente isso que eu tinha para falar acerca desse tema, tá? Espero ter ajudado aí. E a lógica é essa, é você pensar nesses, digamos assim, princípios básicos, tá? Da replicabilidade e do rigor científico. Então, imagina se uma pessoa quiser fazer um trabalho, por exemplo, igualzinho esse daqui que eu fiz, ele vai ter lá embaixo o roteiro de entrevista, ele vai ter a noção ali de como eu coloquei com quem eu falei,
quais destinos eu analisei, as instituições, quem são as pessoas que eu falei, os representantes das instituições, quais técnicas eu utilizei, etc, etc. Claro que, obviamente, por ter ali uma triangulação entre questões quantitativas e qualitativas, né? E quando eu falo qualitativa, envolve aí entrevista, claro que toda entrevista é única, certo? Mas quando a gente fala de replicabilidade, não é que ele, até porque não tem como voltar no tempo e fazer o teste, a pesquisa no mesmo momento, né? Não é isso. Replicabilidade é, olha, eu quero fazer hoje eu quero fazer um trabalho igual ao seu. Então, as informações, todas as informações que eu consigo dar estão aqui, tá? Com quem eu falei, quais programas eu utilizei, quais análises eu fiz, quais critérios eu utilizei, etc, etc. Tá bom? Então, eu espero que tenha ajudado. Muita informação, mas só para finalizar, quem vai fazer, eu quis mostrar dessa forma, de uma forma mais completa, tá? Mas, obviamente, quem vai fazer um TCC, um trabalho de conclusão de curso, o tamanho é bem menor, tá? Mas o rigor, eu espero que vocês coloquem o mesmo, tá? Pode ser que resulte ali uma sessão, né, de 3 páginas, 2 páginas e meia. Ok, o importante é pensar nisso, pensar na replicabilidade, no rigor científico, tá? Espero que tenha ajudado. Até a próxima.